Muito bem, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos, sejam todas muito bem-vindas para a aula 56 do Biblifique. Para quem está ao vivo ou assistindo essa gravação, mas está perdido, caiu de paraquedas, bateu a cabeça, está com amnésia. O meu nome é Alexandre Klassen, eu estou aqui do lado com o Norberto Klassen. E o tema da aula de hoje é Cresça e Apareça. Alexandre, como assim? É uma aula ou é simplesmente uma mensagem? Na verdade, melhor do que isso. Nós temos aqui o autor conosco, o autor do livro Essência Cristã. E a gente, foi um pedido meu que ele, como autor, fizesse alguns comentários, ou pelo menos pegasse um assunto que ele trata no livro e destrinchasse um pouquinho para a gente aqui, da cabeça do autor. Teve uma vez que eu vi uma live, e a live era de um autor falando sobre o seu livro, comentando o seu livro. E eu já tinha lido o livro desse cara. E aí eu, beleza, li o livro, vi a live do cara, ele comentando o próprio livro, abrindo página por página, capítulo por capítulo. Cara, e eu percebi que depois, quando eu li o livro de novo, o meu ponto de vista, a minha visão, o meu entendimento sobre o livro era absolutamente diferente, muito mais avançado do que aquilo que eu tinha visto é, só lido, né? O livro sozinho por conta. Então, Norberto, tenha liberdade, fale o que você quiser a respeito do livro, vamos que vamos. Deus abençoe. Amém. Olá a todos, muito bom estar aqui com vocês. Na verdade, eu fico muito feliz por ter finalizado esse projeto. O livro que eu chamei de Essência Cristã, ele busca, na verdade, levar pessoas ao centro da vida cristã, buscar aquilo que de fato interessa, aquilo que é o núcleo, o core value, a essência da vida, né? E do próprio cristianismo. Na verdade, a compilação de vários estudos que eu fui ministrando durante os anos. Quando nós criamos o Biblifique, eu coloquei o material disponível lá, mas resolvi, até em função de alguns acontecimentos aqui no final do ano aqui em Curitiba, fazer um livro e fazê-lo de forma completa, ou seja, com toda a revisão e tudo mais. Então, o material que hoje você tem disponível aí no Biblifique, para quem não leu ainda, é de fato um material devidamente revisado, né? E com um conteúdo que eu considero muito interessante. Na verdade, é uma abordagem ou um guia mesmo, um convite, conforme é o subtítulo do livro, um convite para a maturidade espiritual, para a vida de maturidade espiritual. O livro não é exclusivo, existem vários temas sobre isso. Eu me inspirei em vários autores, né, inclusive conhecidos e amigos nossos, Luciano Subirá. A abordagem dele é um pouco diferente. E a minha proposta era o seguinte, isso sempre me fascinou. No meu relacionamento com Deus, eu percebi que Deus me tratava como filho. E, e eu, como pai, precisava transferir esse próprio relacionamento para os meus filhos. Percebi também, isso já há muito tempo atrás, que existe uma perfeição a ser alcançada ou não, e existe um desenvolvimento na vida individual de cada pessoa que precisa ser alcançado. Nós temos 3 netos, a Joy de 3 meses aproximadamente, a Manu de 2 anos e tanto, e o Felipe de 6 anos e tanto. E cada um está vivendo uma fase diferente, com perspectivas diferentes, dimensões diferentes. Ou seja, cada um é perfeito, está inteiro, né? Perfeito no sentido do médico examinar, está tudo certo, mas não está tudo certo. Existem deficiências ainda na vida da Joy, por exemplo. Eu não consigo conversar com ela. Ela não fala comigo, ela não come sozinha. Bom, vocês melhor do que eu sabem perceber isso. Então, existem diversas figuras, existe um desenvolvimento biológico esperado dos nossos filhos e existe um desenvolvimento espiritual esperado da parte do nosso pai. E a Bíblia, ela trata de forma bem distinta e diversas figuras que tratam justamente desse desenvolvimento. A Bíblia, por exemplo, menciona os recém-nascidos, né? Pedro, inclusive, fala sobre isso, que estes devem se alimentar do leite espiritual. E o leite espiritual é basicamente aquele que contém todos os nutrientes e todas as proteínas. A Joy, por exemplo, a filha do Alexandre, nossa neta, ela atualmente só se alimenta do leite materno. E ali ela tem
tudo que ela precisa para desenvolver os anticorpos, a defesa do organismo, absolutamente tudo. Os mais velhos, aqueles que têm 2 e 6, já se alimentam de outras coisas, já são crianças, já não são recém-nascidos. Então, em cada uma dessas fases existem coisas a aprender, existem aspectos a serem desenvolvidos, né? Os recém-nascidos, por exemplo, espiritualmente, eles vão receber uma série de informações, um monte de conhecimento. Se forem dedicados mesmo à vida cristã, vão participar de cultos, vão ler a Bíblia, vão começar uma vida de oração, enfim, vão começar nas práticas, nas disciplinas espirituais, apesar de não se desenvolverem muito bem, mas recebem a informação. A partir do momento que passa a ser criança, e aí a Bíblia trata dessa fase também, começa a desenvolver e precisa praticar. Né? Por exemplo, o conhecimento de que uma criança natural, biológica, precisa andar, já está nela. E ela vai desenvolver a habilidade para aprender a andar, para aprender a falar, aprender a comer, ou seja, todas as coisas. Da mesma forma, na vida cristã, né? Existem todas as informações recebidas pelo leite espiritual da primeira fase, agora precisam ser praticados. É o que o escritor aos Hebreus nos apresenta em capítulo 5, a partir do verso 11, quando ele fala que existe um alimento sólido, né? E pela prática de princípios elementares, ou da doutrina elementar dos ensinos de Cristo, então se chegará à vida adulta. Então, isso é evidente, isso é muito claro. Na vida adulta, evidentemente, nós também temos coisas a aprender, precisamos constantemente desenvolver. Curiosamente, desenvolver as disciplinas espirituais e a própria vida cristã. Curiosamente, a Bíblia começa a tratar da vida adulta numa pessoa quando ela atinge 30 anos. Isso é notório, por exemplo, na vida de José, que durante a sua infância e adolescência desenvolveu ou praticou uma imaturidade a ponto de conseguir com que os seus irmãos o odiassem a ponto de vendê-lo para o Egito. Da mesma forma, Davi foi muito perseguido, apesar de ser ungido rei, não está determinada o período, mas ele assumiu definitivamente o trono quando ele tinha 30 anos. Assim como José assumiu o governo do Egito quando completou 30 anos. Curiosamente, é a mesma idade com que Jesus começou o seu ministério, aos 30 anos. Apesar de, aos 12, ter sido visto e encontrado no templo, tratando, conforme Lucas nos conta, dos negócios do Pai. Então, essa é uma figura muito interessante que precisa ser, penso eu, considerada, né, e desenvolvida. O que acontece e o perigo da vida cristã, especialmente no nosso meio, é nós desejarmos, muitas vezes, tratar pessoas que são recém-nascidos como já adultos. E isso é impossível. Da mesma forma como muitas pessoas querem tratar adultos ou como recém-nascidos, aqueles que já deveriam ter sido desenvolvidos. Costumo falar para pastores e líderes que a responsabilidade de produzir um desenvolvimento é próprio dos líderes, porque senão eles se tornarão pastores de creches ou de berçários, espiritualmente falando, não é? Se os membros das suas igrejas não se desenvolverem. Então, há necessidade de um programa. E assim eu coloquei vários aspectos, os inibidores de crescimento, né? Eu usei o exemplo da parábola de Mateus capítulo 13, quando fala dos diversos solos, né? E é interessante notar ali que, por exemplo, o solo que é semeado à beira do caminho, o maligno tira. E Jesus e os textos nenhuma vez falam em Satanás como o maligno. Evidentemente, ele é o maligno por excelência, mas ele não é aquilo que Jesus quer falar ali. Eu ilustro esse ponto da seguinte forma. Uma pessoa escuta uma mensagem, ou vem para uma igreja, escuta uma mensagem, participa da aula do Biblifique, e ela tem um anseio, tem uma angústia, uma aflição. E a mensagem não vem de encontro a esse problema. E ela simplesmente sai dali e pronto. E aquela palavra que foi semeada, ela não produz absolutamente nada, porque não veio de encontro ao mal que estava ali atingido. Então, o mal que está descrito ali, ele simplesmente é tudo aquilo que produz efetivamente uma aflição, uma dor, uma angústia.
É claro que Satanás é o especialista do maligno, né? Mas a semente é roubada. E aí, quando vamos ver a pedra, as pedras, né, são outros inibidores de crescimento que estão relacionados ali na parábola, são, de repente, sofismas ou modos de vida antigos que a pessoa não quer abandonar. E a palavra que é, então, semeada não produz fruto ou produz bem pouco. E o terceiro solo, que é aquele que cai entre os espinhos, e a fascinação do mundo e das riquezas corrói, prende, impossibilita a frutificação, ou a plena frutificação. Curiosamente, Jesus ainda coloca pelo menos 3 estágios de frutificação na palavra que vem num solo bom, a 100, 60 e 30. Isso quer dizer que nem todos os cristãos, apesar de terem um solo proveitoso para a palavra de Deus, produzirão intensamente. Né? Isso também precisa ser desenvolvido. E depois eu coloquei também um capítulo muito especial, esse eu não quero abordar aqui, mas gostaria muito que você lesse, que é a mente de Cristo, baseado em 1 Coríntios capítulo 2, verso 15, e como isso se desenvolve. Né? Paulo é um gênio ao nos expor os diversos tipos de pessoas, contrastando com os diversos tipos de leis a que nós estamos, como povo de Deus, submissos, e como viver de fato nisso, como discernir claramente aquilo que eu e você devemos fazer. Nós temos percebido, Alexandre e eu, e provavelmente vocês também, nós vivemos num mundo cristão que gosta muito de religiosidade, gosta muito de usos e costumes, de regras, né? Tem dificuldade de assumir a responsabilidade de fazer algo de acordo com a palavra de Deus, prefere que outros ditem regras. Então, é muito mais confortável, por exemplo, no assunto que está sendo tratado, não, você não pode ouvir música do mundo. Ok, então seria muito simples se nós tivéssemos um mandamento como esse na Bíblia. Só que a Bíblia nos dá a prerrogativa de nós decidirmos o que nós queremos ouvir ou não. Então, muito, muito interessante essa mentalidade de Cristo que eu e você precisamos desenvolver e a figura e o caminho que Paulo mostra ali. E hoje eu quero conversar um pouco sobre uma figura que eu coloco ali também, bem no final, que é o desenvolvimento de herdeiros de Cristo. Eu tenho uma apresentação aqui que eu quero compartilhar, que mostra o caráter de herdeiros que eu e você devemos desenvolver. Na verdade, é muito simples, são essas 4 etapas. Na verdade, nem são etapas, porque elas não são progressivas. Uma vai se sobrepondo à outra e as 4 precisam estar presentes nas nossas vidas. Primeiramente, discípulo, depois servo, amigo e órfão. E talvez esse órfão do mundo e não tenha muita clareza. Basicamente, o discípulo é aquele que recebe o ensino de alguém, ou aquele que segue as doutrinas de alguém. E é muito interessante, né? Muita gente gosta de dizer, eu sou discípulo de fulano de tal, sou discípulo de Jesus Cristo. Né? Discipulado não é título, é marca de caráter. É aquele que se submete ao ensino do mestre maior, nosso mestre maior, que é Jesus Cristo. É uma figura de caráter. E o que nós aprendemos como discípulos? Basicamente, como é o reino de Deus. E aí eu e você precisamos aprender a rever o nosso modelo mental, porque aquilo que Jesus, como mestre discipulador, quer ensinar é a cosmovisão de como ele vê o mundo e não como nós queremos. Então, a mudança de paradigmas, de forma de pensar, precisa estar acomodada ao que o Senhor Jesus pensa. Em Marcos, capítulo 1, verso 15, ele diz o seguinte, o reino de Deus está... Aliás, o tempo está cumprido, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos e crede no Evangelho. Na verdade, são 4 mensagens, 4 aspectos distintos. E arrepender-se no início do Senhor Jesus não é como nós muitas vezes queremos entender, que é deixar a vida pecaminosa para trás. Isso também, isso está explícito, implícito, de todas as formas. Mas, primariamente, é mudar a forma de pensar. Por isso, a mente de Cristo, a mentalidade de Cristo é muito importante para nós desenvolvermos isso. Então, o discípulo ele precisa rever a forma de pensar, né? Adotar a cosmovisão e perceber como Jesus vê o mundo, o que ele pensa, como ele age, e basicamente o que é o reino de Deus. Porque quer queira, quer não, eu e você somos cidadãos
do reino de Deus. E somos aqui estrangeiros e forasteiros. Nós temos presente aqui no Biblifique um aluno que é brasileiro, mas mora na Alemanha. Né? E eu fico imaginando a dificuldade dele se adaptar à língua, aos costumes, ao caráter, ao comportamento, à cultura do local. Né? Então, ele é um estrangeiro, é um forasteiro lá. E da mesma forma, nós aqui somos estrangeiros e forasteiros. E devemos aprender não a viver no mundo em que estamos, e sim nos preparar, nos adaptar para aquilo que está diante de nós, que é a nossa cidadania no reino de Deus. Ou, se quisermos fazer um teste, e aí eu vou sugerir a leitura de Lucas capítulo 14, a partir do verso 25, Jesus faz ali como se fosse um checklist. Né? Se eu e você estamos dispostos a renunciar a laços familiares, ao amor próprio e aos bens materiais para sermos discípulos. Ele não obriga ninguém. Aliás, ele várias vezes diz, se alguém quiser ser meu discípulo. Então, não é algo obrigatório. É simplesmente uma opção que eu e você temos. Eu e você podemos crescer espiritualmente, podemos alcançar a vida da essência cristã, aquilo que de fato Deus quer para nós, se nós aceitarmos o convite do Senhor Jesus, que é sempre um convite. Isso aqui é muito interessante. Em outro momento, e esse texto eu gosto muito, Jesus diz o seguinte, lembre-se da mulher de Ló. Essa desconhecida senhora, na história de Ló, descrita em Gênesis 19, ela já estava sã e salva da destruição. Leia o texto com atenção, você vai perceber isso. E, de repente, ela voltou à cidade. E o fato dela ter voltado para buscar não sei o quê, causou a destruição e ela se transformou, então, numa estátua de sal. Então, Jesus, quando estabelece ou propõe o programa de discipulado, ele está dizendo isso. Lembre-se da mulher de Ló. Ela voltou atrás. Por que você vai voltar atrás? Ou seja, o discipulado não contempla esta possibilidade. Entrou no programa, entrou no reino de Deus, não tem volta. Né? E aí o amor ao Senhor Jesus e ao seu próprio reino precisa estar acima, inclusive, de laços familiares, de si mesmo e de tudo aquilo que Deus tem nos proporcionado. Quando pensamos em servo, e aí existem inúmeras descrições, eu não vou me deter e ater a isso aqui, mas basicamente é a prestação de um serviço subordinado a um senhor. Né? E eu quero destacar aqui que servir é privilégio de discípulos. Não discípulos sequer são considerados como servos no reino de Deus. Então, o primeiro estágio é, de fato, tornar-se discípulo do Senhor Jesus. E como discípulo vai aprender a servir? Os meninos que andavam com Jesus aprenderam isso, na primeira e na segunda multiplicação dos pães. E a tarefa foi muito interessante. Aliás, a forma de Jesus ensinar os discípulos era muito interessante. E uma das coisas ele aprendeu e ensinou é justamente servir. Tem uma pequena multidão para alimentar aqui. Separem eles em grupos de 50 e de 100, coloca todo mundo em ordem e agora vamos lá, distribua a comida. Na segunda vez, quando eles perceberam a multidão e perceberam que Jesus ia pedir a mesma coisa, certamente o aborrecimento já invadiu o coração deles. Ou seja, eles pensaram assim, não, mas nós somos discípulos, por que nós agora temos que fazer trabalho de servo? Porque um discípulo é sempre servo. Né? Nós, na verdade, o serviço que prestamos ao Senhor, e essa é uma conotação muito interessante que eu quero destacar, o servo aqui não é o escravo, não é o empregado. Ele é o mordomo dos assuntos que o Senhor nos deixou para cuidar. Como discípulos, aprendemos a andar, a nos relacionar com o nosso Senhor. Servo é a maneira pela qual nós trabalhamos com o nosso Senhor. O que nós precisamos aprender aqui? A função de mordomo. Né? Ou seja, Jesus foi embora, nos deixou o Consolador, o Espírito Santo, mas nos deixou a tarefa de expandirmos o próprio reino de Deus, de expressarmos a glória de Deus por todos os lugares, e isso exige de nós dever, prazer, constância, né? Dever, prazer, constância, perseverança, ou seja, continuar na caminhada, né, cristã de todas as maneiras, inclusive como servo.
Um terceiro aspecto que o Senhor Jesus ensina, e ele fala isso em João capítulo 15, olha, eu não chamo mais vocês de servos, e sim amigos. E aí parece que a situação anterior que nós tratamos se anula, mas na verdade é um acúmulo. Nós somos discípulos, servos e nos tornamos amigos a partir do momento que os nossos interesses se alinham com o do próprio Senhor Jesus. Ou seja, a amizade é o resultado do desenvolvimento do relacionamento entre mestre e discípulo e entre senhor e servo. Então, quando nós entendemos que temos muito a aprender e sempre aprender do Senhor Jesus, nós somos discípulos. Quando entendemos que Ele é o nosso Senhor e nós devemos lhe servir, então nós somos servos de fato. E a conjugação disso, a soma disso, é que nos torna amigos dele, a quem ele então a quem ele confia os seus propósitos. No texto de João, ele diz, eu já não chamo de servos, porque agora vocês sabem o que eu estou fazendo. Ou seja, vocês entenderam o que é um propósito. Vocês sabem do que eu estou falando. Então, amigos são servos e amigos de Deus opinam na sua obra. São exemplos interessantes que nós encontramos nas Escrituras. Vou citar rapidamente aqui. Abraão é chamado amigo de Deus. Deus, inclusive, fala ao profeta Isaías, olha, fala ao meu povo que eles são descendentes de Abraão, meu amigo, meu amigo. No entanto, sempre ele é considerado da parte de Deus, quando Deus se dirige a ele, como meu servo Abraão. Ou seja, apesar de ser amigo de Deus, amigo do Criador do universo, não deixou de ser servo. Não é? Da mesma forma, Moisés, Deus declara a respeito dele que com qualquer um ele fala de diversas formas, mas com Moisés ele fala face a face, como um amigo fala com o seu amigo. Não é? Da mesma forma, Davi, um homem segundo o coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus, eu penso que é a quem Deus confiou, inclusive, segredos, a sua intimidade. Porque Davi desenvolveu de uma forma impressionante a sua comunhão e a sua intimidade com Deus. Então, Deus confiava e vice-versa em Davi. Mas, mesmo assim, ele é chamado de meu servo. Isso significa que amigos são servos, servos são amigos, discípulos são servos. Ou seja, nós não temos como fugir dessa situação. Não é? E é interessante, eu coloquei aqui que amigos de Deus opinam na sua obra, porque Deus foi conversar com Abraão, seu amigo e seu servo, a respeito da destruição de Sodoma e Gomorra. Ele diz, eu não posso fazer nada sem antes bater um papo com ele, sem antes ter um chat com ele, né? Trocar uma mensagem, enfim, de conversar com ele. O que nós temos que aprender como amigos? Isso aqui é muito interessante, muito relevante. Intimidade com Deus, isso é óbvio, que um amigo se torna amigo a partir do momento em que existe um relacionamento mais profundo, mais intenso. E pedir em nome de Jesus pelos interesses do reino. E aqui eu quero fazer uma observação muito interessante. Quando nós olhamos o Evangelho de João, especialmente os textos de 14 e 15, quando Jesus autoriza os seus discípulos a pedirem qualquer coisa em nome dele, isso será dado, nós precisamos levar em consideração todo o contexto. Tenho conversado e falado, e é uma observação interessante, que muita gente quer usar esses textos isoladamente, descontextualizados, para pedir qualquer coisa em nome de Jesus, como se isso fosse uma garantia de que fosse feito. Essa condição ela não pode ser tirada do seu contexto. Jesus está falando com os seus discípulos e os chama de servos e os chama de amigos. Ele diz, ok, eu vou embora, o outro Consolador virá, ele dará uma mão tremenda, vai guiá-los em toda a verdade, é o Espírito da verdade, né? Ele vai ajudá-los em tudo, e o que vocês tiverem falta para a obra que vocês estão encabeçando, né, e vão levar adiante, vocês podem pedir em meu nome, eu vou dar, eu vou garantir. Então, na verdade, a oração que nós fazemos, ou que podemos fazer, que estamos autorizados a fazer em nome de Jesus, é aquela que contempla os interesses do reino, e não toda e qualquer oração. Aí você vai dizer, não, mas então não vou mais orar em nome de Jesus. Sim, continue fazendo isso. Eu só digo que Deus não está necessariamente comprometido com qualquer pedido que eu e você fazemos em nome de Jesus.
Mas até, e eu faço isso pessoalmente, coloco meus desejos diante de Deus. Falei, Deus, eu estou querendo isso, ele é meu pai, ele pode me ouvir, assim como um filho tem um desejo que expressa ao pai. Mas eu não preciso dizer que eu quero isso em nome de Jesus. Agora, se eu estou trabalhando num projeto do Reino de Deus, um curso com o Biblifique, ou aulas com o Biblifique, escrevendo um livro, desenvolvendo material, e me falta alguma coisa, aí Jesus me abre essa prerrogativa. O assunto é bem complexo, nervoso, na verdade, e de repente nós o desenvolveremos aqui mais tarde, mas aqui eu quero colocar esse ponto. Pedir em nome de Jesus pelos interesses do reino é algo que amigos aprendem com o próprio Senhor Jesus. E, finalmente, o quarto aspecto aqui, né, que é o órfão do mundo. Jesus, no mesmo discurso de despedida, ele diz o seguinte, eu não vos deixarei órfãos, né, vocês não vão ficar à toa aqui. O Espírito Santo, o Consolador, virá, né, e ele vai me substituir. Ele é o outro Consolador. Ele fará tudo aquilo que eu não posso fazer. Contudo, eu e você precisamos nos tornar órfãos do mundo. E aqui talvez seja o estágio mais importante que eu e você precisamos desenvolver para buscarmos a essência cristã e nos tornarmos herdeiros de Cristo. Essa, na verdade, é a figura que eu estou desenvolvendo aqui. Eu e você somos herdeiros do reino de Deus. Paulo enfatiza isso na carta aos Romanos. Herdeiros e co-herdeiros juntamente com Cristo. Ou seja, nós temos uma herança. Só que esse herdeiro, ele precisa desenvolver um caráter. O próprio apóstolo Paulo, em capítulo 4 de Gálatas, ele diz que uma criança, enquanto criança, ela, mesmo que tendo direito à herança, ela não pode usufruí-la. Ela ficará sob o cuidado de tutores, de pedagogos, paidagogos, que é a palavra usada ali. Ou seja, pessoas que ainda cuidam de todos os pormenores da vida desse herdeiro, até ele alcançar a idade adulta, madura, perfeita, maturidade espiritual para usufruir, então, da herança. Então, tem muita gente, penso eu, está se antecipando e diz, Deus, eu declaro, eu proclamo, eu exijo a minha herança. Calma. Esse é um caráter a ser desenvolvido. Nós nem sabemos muito bem o que é a nossa herança. Ao pesquisarmos e estudarmos a palavra de Deus, nós temos uma infinidade uma relação enorme de coisas que estabelecem o que é a nossa herança, mas nada concreto. Basicamente é o próprio reino de Deus. E já sabemos pela própria palavra de Deus que o reino de Deus não é físico, não é material. Ou seja, nós não somos herdeiros de uma grande fortuna, somos herdeiros de um reino que essencialmente não é daqui, e que ele será efetivamente estabelecido na pessoa do Senhor Jesus Cristo, e eu e você precisamos desenvolver um caráter para herdarmos e trabalharmos juntamente com ele. Então, órfãos do mundo é justamente isso. O que nós precisamos aprender aqui? A renúncia de toda e qualquer motivação equivocada. Se nós olharmos para a vida dos discípulos, né, eu estou fazendo uma síntese do que o livro trata e do que eu percebo aqui. Se olharmos para a última semana de vida de Jesus na Terra e o comportamento dos discípulos, nós vamos perceber que eles estavam eufóricos com tudo o que estava acontecendo. A entrada em Jerusalém foi gloriosa, sendo ovacionado pelas multidões. Hosana, bendito aquele que vem em nome do Senhor, bendito aquele que vem em nome do Deus Altíssimo, Baruch Haba B'Shem Adonai. Só que Jesus não veio para ocupar o seu reino, ocupar o trono em Israel. Ele veio para morrer. E a partir do momento que a semana foi evoluindo, eles perceberam, né, ao mesmo tempo que a euforia foi aumentando, porque nas discussões, nos debates do templo, Jesus foi sendo vitorioso em todos os seus argumentos, né, e as autoridades do templo cada vez mais frustradas, e o número das pessoas que gostavam de Jesus foi aumentando, né, foi lá e quebrou as mesas dos cambistas, daqueles que vendiam pombas e rolas, ou seja, alguma coisa estava mudando, uma revolução, uma reviravolta
estava acontecendo e, de repente, Jesus se rende às autoridades, sem nenhuma maneira, sem nenhuma forma de reagir, sem nenhuma reação. Aceita todas as acusações, ainda que falsas, que lhes são proferidas, e vai para a morte. Morte. E, de repente, toda a frustração dos discípulos se foi. Todos fugiram. Nós falamos de Pedro, falamos de Judas, todos fugiram, inclusive João. Apesar de ainda fazer parte, juntamente com Simão Pedro, no momento do julgamento de Jesus, mas também desapareceu. Todos eles fugiram, escondidos, porque os seus interesses estavam todos sendo desfeitos. Um pouco antes disso, na última reunião ainda, no último jantar, e Lucas relata isso, ainda houve disputas internas entre eles, quem deles era o maior. Só Lucas conta essa história. Impressionante. E Jesus diz, cara, fica pensando, ei, eu estou indo embora, vocês ainda estão discutindo quem é o maior? Impressionante, assustador, na verdade. E aqui, esse é o ponto, talvez, em que eu e você, de fato, vamos alcançar a essência daquilo que Cristo quer de nós como herdeiros. Renunciar a toda e qualquer motivação inadequada. E aqui é definitivamente o definitivo teste, não é? de como nós estamos estabelecidos, como nós estamos até aqui. Então, as renúncias até aqui, como discípulos, nós abrimos mão de todo conhecimento e substituímos por aquilo que Jesus Cristo nos ensinou. Como servos, nós nos destituímos de todas as obras das nossas mãos, né? E como amigos dos planos do nosso coração, para nos concentrarmos, focarmos, priorizarmos absolutamente o reino de Deus. E agora, então, nós nos tornamos órfãos do mundo, para recebermos o que Jesus e Paulo chamam de espírito de adoção. E aqui acontece algo muito interessante, né? O filho aprende sempre. O filho sabe servir, é amigo e tem a motivação ajustada. A impressão que eu tenho é que Jesus Cristo, aliás, por meio de Jesus Cristo, nós somos adotados, né? E Paulo escreve isso muito bem, existe um espírito que é nos dado para nos convencer, para testificar de que nós somos de fato filhos de Deus. E podemos chamar Deus de Pai, ou seja, existe essa proximidade. E o Espírito Santo vai nos ajudar nisso. Mas, certamente, mais do que nunca, nesse estágio, o Pai deseja que eu e vocês sejamos maduros, cresçamos. O Pai deseja que nós nos tornemos filhos que servem, filhos que aprendem sempre, filhos que são amigos do Senhor Jesus Cristo, né? E filhos que têm uma motivação completamente ajustada, para, de fato, nos tornarmos filhos e, juntamente com o Senhor Jesus, que nessa adoção se tornou nosso irmão mais velho, herdarmos, de fato, o reino de Deus. Então, existe um processo, né? Nós não estamos esmiuçando aqui, mas existe um processo. Precisamos continuar aprendendo sempre. A partir do momento que nós acharmos que sabemos tudo, nós não somos mais discípulos, porque jamais, como discípulos, alcançaremos o conhecimento que o nosso mestre tem. Serviremos e jamais chegaremos à posição de Senhor, porque esta é uma posição reservada somente a Ele. Então, permanentemente, nós seremos servos. Nosso relacionamento com o Senhor, muito bem ajustado, nos leva a uma intimidade maior e nos tornamos amigos, porque entendemos qual é o propósito dele e ele compartilha o seu propósito conosco. E como órfãos do mundo, nós renunciamos definitivamente a toda e qualquer motivação equivocada. Não é? Temos os nossos interesses absolutamente alinhados e tão somente com o do Senhor Jesus. E aí, então, nós podemos ser filhos maduros. A grande questão é como medir isso. Esse é o último pensamento que eu quero deixar aqui. E a grande questão é a seguinte, é o dilema que se propõe. Os pais, por exemplo, o Alexandre e a Belle, levam a Joy ao pediatra e ele tem os cuidados de pesá-la, de medir a altura, de verificar isso, verificar aquilo, e diz, tá normal. Para a idade dela, está normal. Da mesma forma, filhos mais velhos. Nós vamos no médico, né, e constatamos, está tudo certo. Então, existe uma maneira de avaliarmos o crescimento de uma pessoa biologicamente falando, naturalmente falando. Agora,
espiritualmente. Como que se mede isso? Como conseguir, como detectar o quanto nós somos maduros ou não? Talvez esse seja o grande exercício e as características que precisam estar presentes em nós, se sabemos, para medirmos se de fato somos discípulos, como discípulos servos amigos, como discípulos servos amigos órfãos do mundo, para finalmente sermos filhos de Deus. E, na verdade, em qualquer um dos estágios, em qualquer uma das figuras, essa medição seria muito útil. Pessoalmente, eu gostaria de saber. Né? Eu volto e meia pergunto, e aí, Espírito Santo, como nós estamos? A que ponto nós estamos? Eu compreendo a palavra de Deus, eu percebo que o Senhor me revela algumas coisas muito interessantes, coisas que, de repente, outros não têm. Então, isso quer dizer que o Senhor já confia em mim. Isso quer dizer que o Senhor já me deixa pregar, o Senhor já me dá um púlpito, o Senhor já me dá uma oportunidade para estar no Biblifique, de escrever um livro. Então, isso quer dizer que o Senhor já confia algo em mim. Mas será que eu definitivamente alcancei a maturidade, a estatura de varão perfeito? Paulo coloca isso em Efésios 4, a partir do verso 11, ao descrever a atuação dos 5 ministérios. E ele dá a entender ali que existe uma altura, uma idade, uma estatura e uma maturidade, uma idade para ser considerado como maduro. E esse é o objetivo a ser alcançado. Agora, o que mede isso? Eu tenho 62 anos de idade. Naturalmente, biologicamente, eu já estou bem maduro. Aliás, uma pessoa amadurece segundo consta, até os 25 anos. Depois disso, já começa a envelhecer. A frustração da maioria. Então, eu já me considero maduro. Já tenho barba branca, cabelo branco, rugas no rosto. Agora, e espiritualmente? Eu, pensando nisso, refletindo nisso, recebi da parte do Espírito Santo pelo menos 3 maneiras de nós medirmos isso. Primeiro é quanto a centralidade de Jesus Cristo atua em nossa vida. Ou seja, é um medidor, e aí é uma autoavaliação. O quanto Jesus Cristo é, de fato, o Senhor da minha vida. E se nós revertermos o pensamento, é o quanto nós confiamos nele, o quanto nós não mais confiamos em absolutamente nenhum recurso à nossa disposição, o quanto nós dependemos dele, né, em absolutamente tudo, seja na vida financeira, emocional, espiritual, tudo depende do Senhor Jesus. Porque para ele, por ele, e são todas as coisas. Ele é o cara, é o centro do universo. Então, ser um filho maduro significa depender completamente, totalmente dele, em todos os aspectos. E o quanto nós queremos, de fato, servi-lo. Existe algo muito interessante nas Escrituras que aconteceu na nação de Israel, no Reino do Norte. O povo já não andava lá essas coisas no seu relacionamento com Deus, desde a divisão do reino, né? Foram avançando na idolatria, mas sempre ainda havia momentos ainda esporádicos de culto a Deus. E, de repente, a Assíria invadiu a terra e trouxe os seus próprios deuses. E segundo Reis 17 nos diz que eles serviam Deus e também as outras divindades. E quando nós olhamos hoje, né, no mundo de hoje, nós corremos o mesmo risco, porque existem recursos à nossa disposição. Vamos imaginar, você pode hipoteticamente pensar numa doença, pode pensar numa crise financeira, qualquer dificuldade que enfrenta. Existem recursos à nossa disposição. Existem. Existem amigos que podem emprestar dinheiro, banco que pode abrir uma linha de crédito. Existe. Está à disposição. Para doenças existe remédio, existe tratamento, está à disposição. Eu não estou dizendo que nós não devemos abrir mão disso, ou devemos usar isso. Com certeza, se está à nossa disposição, sim. Fato é que isso não pode se tornar mais importante do que a centralidade que Cristo Jesus ocupa nas nossas vidas. Nós não podemos servir a estes deuses. Nós podemos receber da parte deles como se fosse uma dádiva do próprio Deus, mas não servi-los. Servir ao dinheiro é algo que está muito presente no nosso meio. Depender dos recursos que o mundo nos oferece está muito presente na vida cristã. E esse aqui é um medidor interessante. É o quanto eu e você dependemos efetivamente de Cristo, o quanto nós queremos depender.
Será que nós temos fé suficiente, como foi determinado para a nação de Israel? Por exemplo, eles deveriam plantar 6 anos e no 7º dar descanso à terra. E Deus garantiria o seguinte, que a colheita do 6º ano, do último ano, seria suficiente para eles passarem 1 ano sem plantar e colher. Era um enorme exercício de fé. Fato é que Israel nunca deu descanso à terra. Eles não creram na provisão de Deus. E eu fico pensando como nós reagiríamos. Se, de repente, nós formos desprovidos de toda e qualquer renda que hoje garante o nosso sustento, o quanto nós confiaríamos ou confiamos no nosso Senhor? O Alexandre gosta de dizer, se ele chama, ele paga a conta. Se Deus nos chamou para a sua obra, para o seu reino, ele vai pagar a conta, vai nos sustentar. Agora, o quanto nós acreditamos nisso? Isso vai para o segundo ponto, é um exercício de fé. Romanos 12:3 diz que nós recebemos uma medida de fé. E ela precisa ser constantemente exercitada. Ela é como se fosse um músculo. E o quanto essa fé, de fato, está presente na nossa vida. Eu posso dizer com absoluta certeza, e esse é um assunto muito interessante também, que a religiosidade, uso e costumes, regras, praticamente anulam a fé, a confiança, porque está lá. Porque por isso tantas pessoas gostam de regra. Diz o seguinte, não, se eu der 12,5% da minha renda, Deus vai me abençoar. Isso é uma regra. Deus não garante isso. Deus garante o retorno se nós formos generosos, e independente do percentual que é estabelecido. Então, pessoas se impõem ou são regras impostas por outras pessoas com o benefício ou com a promessa de que Deus vai fazer alguma coisa. E isso não acontece assim. Deus se agrada daqueles que manifestam a fé e a confiança, aliás, a fidelidade nele, nas promessas dele. Esse é um exercício constante, perseverante. Judas, único capítulo, Judas, versículo 20, diz que nós devemos edificar a fé santíssima, orando no Espírito. Isso significa que existe pelo menos uma fé santa, que está um grau imediatamente abaixo da fé santíssima. Existe uma outra, quem sabe. Ou seja, existe o exercício da fé presente em nossas vidas. E isso é simplesmente confiar. Absolutamente. Abrir mão de toda e qualquer dependência, de todo e qualquer recurso. E confiar e acreditar e crer tão somente na palavra de Deus e nas suas promessas. Há uma canção, eu volto e meio, eu falo para o pessoal que não sei se isso é bem verdade. E diz assim, que se o mar não se abrir, eu vou andar sobre as águas. Será que vai? Mas será? O mar já não vai abrir. Porque tem que ter muita autoridade, muita fé para isso acontecer. Andar sobre as águas, sem propósito, sem nenhum objetivo, não é necessariamente um exercício de fé. O exercício de fé está baseado na fidelidade, na nossa obediência aos princípios da palavra, e assim Deus está comprometido em cumprir as suas promessas em nossa vida. É uma via muito interessante. E, finalmente, a prática do amor. E no livro eu coloquei 4 aspectos. O amor a Deus, o amor próprio, que é uma autoestima muito bem resolvida, olhar no espelho, saber que Deus te ama e amar a si mesmo. E, desta maneira, amar ao próximo, que não necessariamente é a pessoa que nós gostamos. A partir da experiência da parábola do bom samaritano que Jesus conta, nós percebemos que o próximo daquele assaltado era o samaritano. Essa é a pergunta que Jesus fez ao escriba que ele interpelou. Quem é o próximo daquele que sofreu o ataque? É aquele que ajudou, que era um samaritano. E judeu com samaritano não se entendiam. Eles não eram necessariamente amigos, quase o contrário. E Jesus diz, é isso mesmo. Então, o próximo é aquela pessoa que não necessariamente faz parte do nosso rol de amigos mais próximos. E aí Jesus, nos seus últimos momentos, dá aos discípulos um outro mandamento. Ele diz, um novo mandamento vos dou, amai-vos uns aos outros. Como se esses 3 primeiros aspectos, ou seja, amor a Deus, amor a si mesmo, amor ao próximo, não incluísse amar uns aos outros. Parece que haveria a liberdade de simplesmente rechaçar o companheirismo se necessário, se possível, necessário fosse. E Jesus diz, ei,
Vocês têm que permanecer juntos, vocês têm que amar um ao outro. Se for, lave o pé um do outro. Eu estou dando um exemplo aqui, isso aqui é prática comum a partir de agora. Ei, você tem que gostar do cara que anda com você. Amem-se uns aos outros. E Paulo parece que pega este chavão e escreve várias vezes uns aos outros. Né? Pelo menos 15 vezes nos escritos de Paulo existem referências sobre o que nós devemos fazer uns aos outros, que tudo está centralizado na lei da perfeita liberdade, que basicamente é o amor. Então, esses são os medidores, né, que nós temos na nossa vida cristã. Ainda assim, não são simples de detectar, mas são exercícios, né? São checklists que eu e você podemos fazer a todo momento. O quanto Jesus é, de fato, central na minha vida. O quanto ele é Senhor, o que da minha vida está submisso a isso. Será que os meus sentimentos, os meus desejos, todos os meus interesses já estão subjugados, submissos ao Senhor Jesus? Ou tem alguma coisinha que eu ainda gosto de fazer fora do reino? Assim como o exercício da fé ou fidelidade e da prática do amor. Eu desenvolvi aqui uma matriz, que é a formação de herdeiros. E com isso eu quero encerrar aqui. Então, se nós pensarmos assim, nos 4 aspectos abordados aqui, do servo, discípulo, amigo e órfão do mundo, nós podemos pensar que isso aqui nos leva a também 4 aspectos e direções diferentes. Se eu penso, por exemplo, no propósito, né, a ênfase maior vai ser para que eu sirva ao Senhor Jesus e eu me torne amigo do Senhor Jesus. Ou seja, desenvolvendo uma intimidade, um relacionamento profundo com o Senhor Jesus, eu certamente conhecerei o propósito que ele tem, geral, genérico, e o propósito para a minha vida. E o cumprimento disso está baseado na minha posição, na minha submissão a ele como Senhor. Se eu quero buscar um aperfeiçoamento da vida cristã, igualmente eu preciso me submeter ao senhorio de Jesus Cristo e cada vez mais me tornar discípulo do próprio Senhor, para que ele me ensine, para que a sua palavra me ensine. Ou seja, o relacionamento contínuo com a sua palavra e das demais disciplinas espirituais, tipo oração, celebração e assim por diante. Li algo muito interessante hoje e diz respeito à disciplina da confissão. Ou seja, jamais esquecer, como discípulo, como servo, amigo, órfão, seja lá do que for, de que todos nós somos pecadores e todos os dias temos falhas, ações inerentes à nossa natureza e precisam ser reconhecidas diante do Pai. Aliás, a oração do Pai Nosso ensina isso. Se nós queremos um desempenho satisfatório como herdeiros, nós precisamos aprender como discípulos fazer isso e alinhar, como órfãos do mundo, as nossas motivações para com o reino de Deus. Ou seja, o nosso desempenho, eu não gosto muito dessa palavra, porque ela parece que está corrompida, contaminada. Mas o nosso desempenho no reino espiritual, no reino de Deus, ela é avaliada o quanto nós somos discípulos e o quanto nós estamos alinhados com os interesses do próprio reino de Deus. E renunciamos a tudo aquilo que não faz parte ou que nos atrapalharia. E, finalmente, para desenvolvermos uma perfeita filiação, igualmente, nós precisamos alinhar, ou podemos alinhar os nossos interesses e desenvolver um relacionamento muito próximo, muito íntimo com o próprio Senhor Jesus, com o nosso Pai Celestial, com o Espírito Santo de Deus. Então, é uma matriz bem interessante que eu fui desenhando com o tempo e chegou nisso aqui. Não sei se ela resolve, mas a minha ajuda. Como que eu pratico, como que eu alinho, como que eu ajusto as 4 características que me levam a desenvolver o caráter de herdeiro, para que eu conheça o propósito, seja aperfeiçoado, possa ter um desempenho satisfatório diante do meu Senhor e desenvolva, ao mesmo tempo, a filiação ou tome posse do espírito de filiação que Deus nos deu. Muito bem, isso é o que eu gostaria de compartilhar, do que o livro trata, além ainda de outras figuras, outros detalhes. A base de tudo isso, o propósito, o objetivo desse pequeno manual, na verdade,
é simplesmente nos levar a um crescimento, ao desenvolvimento e chegar a uma vida madura. Penso eu que esta é algo que nunca vai acabar. Se eu olho para mim, eu já tenho praticamente 30 anos, 28 para 29 anos de ministério, né, de exercício ministerial. E aprendo todos os dias. Todos os dias. O Senhor Jesus me ensina todos os dias. O Espírito Santo me provoca, me instiga todos os dias. Ou seja, eu ainda não desenvolvi, não alcancei a maturidade. Não sei se eu estou atrasado. Eu procuro medir de acordo com aquilo que eu entendo, mas penso que a eternidade, sim, nos completará. Por ora, eu e você precisamos avançar para aquilo que diante de nós está. Paulo, ele conclui ou desenvolve esse pensamento em Filipenses capítulo 3. Nós não somos perfeitos. Num determinado momento ele fala. Por quê? Eu ainda não consegui me amoldar à ressurreição de Cristo. Eu ainda não venci a morte a ponto de não pecar mais e ter o meu corpo imediatamente transformado como o do Senhor Jesus. 2, 3 versículos depois ele diz, nós que somos perfeitos. Ou seja, em determinadas áreas nós já alcançamos a maturidade e a perfeição. A integridade para podermos avançar para outras que estão diante de nós. Então eu penso que é uma busca incansável, perseverante, constante, não é, para a essência da vida cristã. E quanto mais nós vamos avançando na vida, quanto mais nós nos embrenhamos na palavra de Deus, mais parece que as novidades surgem. A forma de olhar, a forma como Jesus olhava para o mundo e entendia o mundo. Quanto mais nós olhamos para a palavra de Deus, nós percebemos as próprias ações de Deus, a maneira como ele vê o mundo e a nossa participação nele. Então, eu penso que essa é a busca incansável, incessante, e certamente, de alguma maneira, esse livro nos ajuda a alcançar essa essência e um caminho para a maturidade. É isso, gente. Por hoje é isto. Bom demais. Vocês estão me escutando? Estão me escutando bem ou não? Então beleza. Eu coloquei o fone depois aqui e não fiquei. Para quem está assistindo essa gravação, Deus abençoe. Até a próxima aula.